Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje num dia com notícias importantes e surpreendentes. Isso porque não é normal nós termos num final de semana notícias que mexem com o mundo da política, com o direito penal e que tiram o sono de muitas pessoas que fizeram tanto mal ao nosso país, ao povo brasileiro e à nossa sanidade física e à nossa sanidade mental. Você que acompanha sempre os nossos encontros, certamente já me viu dizer várias vezes que por mais que tivessem muitas pessoas nessa manifestação que aconteceu domingo passado e que foi promovida por aquilo que a gente chama de universo paralelo do bolsonarismo, a extrema-direita aqui no nosso país, juntos com empresários vigaristas da fé, pois bem, por mais que tivesse ali uma multidão na Vida Paulista, essa multidão não teria força para alterar o curso da história de processos judiciais, de investigações e todas elas juntas que possibilitarão a condenação, apesar das penas, essas figuras todas que eu acabei de me referir. Pois bem, eu vou trazer aqui para vocês as últimas informações, o que está acontecendo, trazer também algumas imagens, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui às informações. Bom, hoje no canal do UOL e da Folha, na internet, saiu essa notícia aqui. Ministros do STF veem ilegalidade e anistia a Bolsonaro e prevêem derrubada de medida. A avaliação na corte é que o tribunal já deixou claro no veto ao indulto de Daniel Silveira que crime contra a democracia não é passível de benefício. Então os ministros estão conversando com jornalistas, né? Eles, claro, não podem ficar antecipando muitas coisas, mas estão falando aquilo que no direito nós sabemos, é como funciona. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal já julgou um deputado federal que praticou crimes contra o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, e ao julgá-lo, né, entendeu que uma graça, uma anistia ou indulto para ele não se aplicava naquele caso, evidentemente isso será um comportamento adotado pela corte em situações congêneres. Mesmo que isso passe pelo Congresso, isso tem uma corte de controle, né, das leis, do controle de decisões, que vai barrar ali no Supremo Tribunal Federal. E aí tem algumas situações muito curiosas, que o mundo jurídico do bolsonarismo, que nós vamos ver na sequência, né, tem ali um mentor que se chama Silas Malafaia, o principal jurista do meio bolsonarista, mas eles não detectaram uma situação aqui que está no Código Penal. O artigo 107 do Código Penal diz que extingue-se a punibilidade. Extinguir a punibilidade é extinguir o direito do Estado de punir alguém. Mas quando é que você perde o direito de punir alguém? E punir por quê? Bom, a ideia de punir está ligada ao fato de alguém ter cometido um crime. Bom, então o Estado perde o direito de punir alguém que cometeu um crime em algumas circunstâncias. Número 1, inciso 1 aqui do artigo 107, pela morte do agente. O cara cometeu um crime, morreu, o Estado perde o direito. Não é racional que o Estado ainda continue a processar alguém que já está morto, né? E o inciso 2 diz, pela anistia, graça ou indulto. Ou seja, o Estado perde o direito de punir. Mas esse indivíduo que recebeu uma anistia, ele recebeu porque ele praticou um crime. Então, quando o Bolsonaro ele pede uma anistia, ele pede para Lula, como a gente mostrou aqui, ele não usou o nome Lula, mas ele falou o executivo lá de lá, né? Quando ele pede, ele está simplesmente reconhecendo que houve crime, houve crimes que a turma dele esteve envolvida e crimes que ele tem uma responsabilidade direta, por ação, por omissão, e agora, em função de tudo que está vindo à tona, de situações muito mais materializadas, muito mais provadas. O depoimento do general Freire Gomes é que não nos deixa mentir, né? Dali vai sair muita coisa, muitos nós estão sendo apertados ali, enfim. E o Bolsonaro e as pessoas que estão próximas dele sabem disso. Então, não vai colar a anistia está absolutamente fora de questão, né? Agora, tem situações que vão se somando com isso, né? Hoje aqui, eu sempre faço uma resenha com vocês aqui dos principais assuntos nos jornais, mas hoje eu vou dar um foco especial nessas questões aqui. Do jornalão tem duas situações. Essa aqui, que vai nessa direção,
que também mostra que os grandes veículos, o poder econômico, o poder midiático, o rentismo aqui no Brasil, o poder empresarial, eles não estão querendo passar a mão na cabeça dessa gente, não. O editorial diz: PEC da blindagem é perda de tempo dos parlamentares. Protegê-los do alcance da lei fere Constituição e drena energia. Rodrigo Pacheco acerta ao refutar a ideia. Quer dizer isso, gente, que lá no Congresso Nacional está tendo uma frente também para tentar fazer uma norma, uma lei, que visa proteger os parlamentares, pessoas que cometeram crimes, e também a figura do inelegível, que no final da história eles querem colocar tudo num pacote. Não vai dar, se isso passar no Congresso, vai parar no Supremo Tribunal Federal, que vai declarar que a norma é inconstitucional. E aquilo que é declarado inconstitucional não está no mundo jurídico. E não estando no mundo jurídico, o que vai valer serão as condenações que nós veremos aqui no Brasil atingindo essas criaturas todas, né? Mas se elas querem continuar aqui a seguir o principal mentor constitucional do bolsonarismo, elas que continuem a seguir, né? Eu já comentei aqui com vocês que para nós que somos da área do direito, é um desespero muito grande, né? Você passar a vida toda lecionando, explicando o que é uma Constituição, o que é um Estado democrático de direito, como é que se cria uma Constituição, poder constituinte, o povo reunido nos países, né, que fazem rupturas, fazem revoluções, fazem transformações, convocações de assembleias nacionais constituintes para criar um documento para seguir por todos. Bom, aí a gente se depara com um Malafaia da vida, que diz que a Constituição que vale não é a nossa Constituição, a Constituição do povo dele, do poder supremo do povo dele, da seita dele, do bolsonarismo. Só que tem um problema, senhor Malafaia, e pessoas que acreditam no senhor Malafaia. Isso tudo que vocês acreditam não vale absolutamente nada, porque quem vai julgar, quem vai analisar o que vale, o que não vale, se é povo supremo, se não é povo supremo, se o Supremo Tribunal Federal ele pode ser respeitado ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento majoritário, né, de todas as pessoas que sabem como é que funciona uma Constituição, que é um contrato firmado para todas as pessoas, ou por todas as pessoas de uma sociedade, né? Bom, mas vocês querem continuar no universo paralelo? Vão, né? Fariam melhor se orassem, né? Mas nesse campo também a gente vê muita picaretagem. Hoje tem aqui uma coluna do Bernardo Melo Franco, né, que trata desse assunto também. Nessa coluna dele, tem algumas coisas muito interessantes, né? Você vê que tem gente que tem uma lupa interessante. Ele diz aqui sobre a Michelle, nessa mistura de política com religião. Em tom messiânico, Michelle descreveu os seguidores de Bolsonaro como um exército de Deus. Então, todo bolsonarista que você conhece, ele faz parte do exército de Deus, né? Segundo a Michelle. Somos um povo de bem, que defende valores e princípios cristãos, discursou. Em 15 minutos, ela citou Deus 38 vezes. Que coisa, hein? Sem contar 30 menções ao Senhor, e 4 ao Pai e 3 a Jesus Cristo. Então, aqui na fala da Michelle, Jesus ficou lá na rabeta, né? E tem uma questão muito curiosa, né? Essa gente que mistura política com religião e que usou ali o palanque na Avenida Paulista, eles defendem uma Bíblia que é uma Bíblia, ou uma parte da Bíblia, que se atém muito a questões de violência, né? É a parte muito sanguinolenta de faraós, de guerras, de sacrifícios, de assassinatos, enfim. E essa gente fica muito presa a esse tipo de universo dessa parte da Bíblia. Quando surge a figura de Cristo, o que nós temos na Bíblia, né? Eu estou falando não como especialista, mas como alguém que gosta de ler, enfim, sobre esses assuntos, né? Sobre a Bíblia. Você tem o cristianismo trazendo o amor, o afeto, a graça, o perdão, a caridade, a solidariedade, o bem, né? A irmandade. Só que nesse particular, ou nesses particulares, você não vê essa gente do bolsonarismo. Então, eles têm um discurso muito beligerante, muito raivoso, né? Aquela coisa do olho por olho, dente por dente, praticamente é isso, né? E aí não nos surpreende o fato deles ficarem defendendo o uso de armas, né? Cristão usando armas, negócio complicado, né?
A gente teve o Bolsonaro e um pastor dizendo que se Cristo estivesse aqui entre nós, aqui materializado entre nós, ele estaria usando armas também, ele compraria armas. Agora vocês conseguem imaginar Jesus Cristo com uma R15, uma escopeta, e os apóstolos todos com metralhadoras, armas, né, de grosso calibre, praticando o cristianismo? Gente, é gente muito fora da realidade, né? Mas tem muitas pessoas que acreditam na criatura, né? Que ainda seguem, né? Mas o tempo deles está passando, tá, gente? Muita gente vai ficar sem dormir, e uma delas é a figura do inelegível, que está gastando os últimos minutos dele ainda tentando fazer algumas presepadas para ver se essas presepadas mexem com o coração do ministro Alexandre de Moraes e dos outros ministros da Suprema Corte. Mas será que aglomerações em algumas cidades com nomes muito curiosos poderão salvar a pele do inelegível? Vamos ver o que ele publicou hoje nas suas redes sociais. Está convocando as pessoas para irem atrás dele, né? Para fazer muvuca, fazer agitação, né? Para mexer com... Bom, vocês imaginem, se uma manifestação reunindo aquela multidão na Avenida Paulista só piorou de lá para cá a situação dessas pessoas, imagine agora situações de aglomerações em cidades muito menores, né? Mas ele insiste, né? Ele está com um olhar meio assim, já percebendo que ele vai receber a visita do Camburão já já. Vamos lá. Amigos do Rio Grande do Sul, na próxima terça, 5 de março, às 14 horas, pousarei no aeroporto de Passo Fundo. De lá partiremos para Não Me Toque, onde estaremos participando de uma das maiores feiras do agro do Brasil, a Expo Direto. Caso possível, compareça. É por nós, é pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Até lá, se Deus quiser. É uma picaretagem em cima da outra, né? Compareça lá, é por nós, é pelo Brasil. Então o cara vai na feira agropecuária ver o Bolsonaro, é pelo Brasil. Isso vai alterar alguma coisa? Agora, muito curiosa é a cidade que ele vai, né? Não Me Toque. Talvez ele queira transferir o domicílio eleitoral dele, a residência dele, para a cidade de Não Me Toque. Só que isso também não terá efeito. Quando o camburão da Polícia Federal chegar, ele não vai poder dizer, olha, vocês não podem me prender porque agora eu sou um cidadão de Não Me Toque. E um cidadão de Não Me Toque não pode ser tocado. Evidentemente, não vai funcionar. E não é por outra razão, né, que essa figura hoje vai ficar com a noite com sono bem pesado, né? Porque a notícia que os ministros estão ventilando aí, que nada resultará um benefício para ele no futuro, porque é a confissão de crimes, ele só está com a situação dele piorando cada vez mais. Mas se ele quer continuar seguindo o jurista Malafaia, ele que siga. Vamos ver no final da história o que é que irá prevalecer, o entendimento do jurista, da criatura, ou o que está previsto na Constituição formal, no Código Penal formal e nos autos que estão ali para serem analisados e sentenciados, né? Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!